Olá, internautas de Liberal. Hoje a gente recebe aqui a atriz e comunicadora Demara, que vive a Dionete na série Psica, que está sendo um sucesso na Netflix, né? Que foi dirigida pelo Quinco e o Fernando Meirelles. A Demara, é um prazer enorme te receber aqui hoje. Prazer é meu, nossa, que saudade do Pará que eu já tô. E, Ademara, eu vi que tu ficaste cerca de 3 meses por aqui na época das filmagens, né? Mas eu queria saber primeiro, como surgiu esse convite para te interpretar a Dionete, né, em Psica, e quais foram as tuas primeiras impressões quando tu começou a pegar essa personagem? Quero saber se você chegou a ler o livro mesmo, a devorar. Eu li, assim, sem comentários. Eu fiz um teste de elenco, né, para fazer a Dionete. Eu fui chamada pelo diretor de elenco, Gabriel Domingues, para fazer o teste, entre várias outras pessoas. Então, foi um processo seletivo como qualquer outro, assim, né, para os atores em geral. E aí, para mim, foi uma surpresa, porque acabou que só teve uma fase. Geralmente, a gente passa por várias fases de teste, né? E aí, uma fase eu recebi a aprovação da personagem. Eu estava num táxi indo para o aeroporto para ir para Recife. Eu chorei no táxi. Contei para o motorista: moço, eu passei no teste de elenco, eu queria muito passar. E aí foi muito massa, assim, muito desafiador, né? Fazer uma personagem que, acima de tudo, é muito distante de tudo que eu já tinha feito em relação aos gêneros, né? Que eu costumo trabalhar no cinema. Mas que é algo que se aproxima mais do que eu fazia no teatro originalmente, assim, em Pernambuco. Então, foi desafiador, assim, inclusive, passar no teste e tudo mais, mas foi assim que aconteceu. Para ninguém. Ainda não estou nessa fase em que as pessoas me ligam e dizem assim: menina, eu pensei em ti para esse personagem aqui. Sabe aquelas personagens que falam: eu sei que eu tava em Angra com minha família, aí o Valci ligou e falou: ai, fiz essa personagem para você. Não foi bem assim, mas foi um teste, passei no teste. É, eu li o roteiro antes, eu recebi o roteiro da série. Para o teste também a gente não recebe muitas informações, né, sobre a personagem. A gente recebe informações cruciais, assim, a gente sabe, eu já sabia, né, da realidade da Dionete, sobre onde ela morava, que ela seria paraense, tudo mais, e da relação de dependência dela, né, com crack e tal. Mas eu não tinha tanto contexto sobre a história. Eu tive a partir do roteiro primeiro, e aí depois que eu já tinha lido o roteiro, aí eu me aventurei no livro, né? Que tem uma leitura muito fácil, assim, que realmente se acaba ligeiro com quem rouba, assim, de Uhum. ler. Mas algumas coisas me chocaram muito, assim, acho que principalmente na perspectiva masculina de escrita, sobre algumas personagens mulheres, assim. Fiquei meio preocupada quando eu li, que aí eu pensei, poxa, não me imaginei que era assim originalmente, né? Mas o grupo de roteiristas de Psica tem várias mulheres também. Não, o Braulio lidera, né? Mas tem outras roteiristas mulheres, então eu acho que isso foi essencial também para reconstruir algumas personagens e algumas imagens sobre o que acontecia com ela, por assim dizer, né? O que acontecia com elas. Mas foi isso, foi interessante para mim a forma como ele escreve, né? Como o Edi escreve, assim, eu acho que realmente é muito única e diferenciada, não é à toa, né? Que as pessoas, quando leram pela primeira vez, já quiseram desenvolver uma obra de audiovisual, mas ao mesmo tempo tiveram esses fatores, assim, de, sabe, de algumas formas como as personagens femininas são descritas, que me incomodaram e tal, mas que no roteiro estava completamente diferente, assim. Então, acho que foi um trabalho conjunto de todo mundo, especialmente acho que o Edi também deve ter, com certeza, participado disso, que aí me deixou um pouco mais aliviada, por assim dizer. Apesar que a história não fica simples, nem fácil, nem leve de nenhuma forma, né? Mas eu acho que era muito necessário fazer essa releitura dessas personagens femininas, sim. E foi muito bom, Ademara, porque as pessoas sempre te conheceram como uma Ademara engraçada, que tinha personagens cômicos. E dessa vez tu dá um passo maior na tua carreira, tu te mostra preparada para enfrentar uma personagem que carrega um drama muito forte, né? Que a Dionete, ela é uma peça muito forte naquela história. Ela liga a personagem da Domitila com dois mundos, né? Ela faz essa passagem. E aí eu queria saber como foi a tua preparação. Eu vi que tu compartilhaste no teu Instagram que tu tiveste que enfrentar vários momentos para conseguir construir a tua personagem, né? Eu queria que comentasse aqui com nossos internautas sobre. Ah, que massa.
primeiro, a oportunidade de ser preparada pela Fátima Toledo, né? É uma oportunidade sem precedentes e imensurável mesmo, assim. Ela tem um método que eu acredito ser muito eficiente, assim, que é realmente propor que a gente viva, né, aquela perspectiva e tudo mais. Não é só sobre se sensibilizar com o personagem e interpretar, a gente se coloca de fato naquele lugar, e a gente passa por várias atividades e tudo mais que propõe como seria a nossa própria vida naquele contexto. O que eu acho que, claro, é muito sensível, é muito desafiador e é muito intenso, mas, especialmente para quem vem de teatro, assim, eu acho que é naturalmente visto como um método eficiente, assim, porque, assim, pessoas que vêm inicialmente do audiovisual talvez tenham uma construção diferente de trabalho e tal, mas geralmente quem vem do teatro está acostumado com coisas muito intensas, entendeu? Tipo assim, tudo depende de nós, do teatro, tudo mais. Se a gente não tiver uma relação maravilhosa com todo mundo, o negócio não fica de pé, entendeu? Então a gente teve essa preparação com ela. Então eu também estudei muito assim sobre a dependência, sobre o estilo de vida do Pará e naquelas periferias. Foi muito importante para mim chegar antes de gravar. Eu fiquei mais de um mês no Pará sem gravar. A gente só estava vivenciando a cidade e tudo mais, então eu saí muito. Eu ficava horas sozinha nas praças, inclusive na Praça da República, ali na frente do Princesa Louca, que é aquele hotel que a gente ficou boa parte do tempo, a Princesa Louçã. Eu ficava horas naquela praça ali também para entender como aquelas pessoas interagiam com quem elas não conheciam, porque era isso que a Dionete ia fazer com a Janalice, assim, era uma abordagem completamente aleatória, né? E eu também queria entender como é que isso aconteceria realmente e tudo mais. Então, tive essa integração, por assim dizer, né? Tipo, troquei com a galera que ficava muito tempo naquelas praças, ficava bastante tempo eu sozinha mesmo, imaginando como seria a vida de uma pessoa que não tem aquele acolhimento familiar dentro de casa e precisa ficar mais tempo na rua, às vezes sozinha também, conversando consigo mesma, como era a Dionete, porque, acima de tudo, a Dionete também teve um processo de internamento compulsório, né? Forçado e tudo mais. Então, ela também tinha alguns sofrimentos mentais e tal. Então, também ficar consigo, explorando o que talvez a Dionete, em alguns momentos, vivia, né, e se propunha a experienciar, foi importante para mim, assim. Também estudei um livro que chama Tornar-se Mulher Usuária de Crack, que é da Luana Malheiro, que é uma doutoranda, enfim, baiana e tal, que fez esse trabalho sobre o que levava, às vezes, muitas mulheres a acabarem se integrando a esses grupos e como isso, às vezes, é consequência de uma outra vulnerabilidade, né? De como, na verdade, às vezes, a rua que leva a droga, ou às vezes a droga tá relacionada e tudo mais, mas nunca tem uma história muito linear, assim, né, de como isso aconteceu. Então, eu entendi que a história da Dionete, basicamente, era uma história de vulnerabilidade de todos os lados, assim. Ela é uma figura extremamente sensível de todos os lugares possíveis, assim, porque ela já vem de uma realidade em que a família não compreende ela vem de um lugar também não típico, né, de alguns sofrimentos mentais já, para além da droga e o uso da droga, assim. Então, para mim, foi essencial ficar esse tempo no Pará, ficar esse tempo em contato com essas pessoas, perpassar todos os lugares que eu acho que uma pessoa como ela naturalmente perpassaria, assim, e tentar explorar todas as fases da vida dela, assim, como foi a adolescência e tudo mais, dentro daquele contexto. E aí, para mim, foi massa, assim, porque como eu falei, eu já era uma atriz de teatro que não necessariamente fazia comédia, assim. Eu era uma atriz de teatro que fazia vários gêneros. Na verdade, o gênero que eu menos fazia era comédia no teatro. Mas na internet acaba que a comédia ela é a ferramenta mais potente para você gerar identificação, né? Também gosto muito de fazer, claro, amo fazer comédia e tal. Mas eu precisava, assim, realmente ter a oportunidade também de ser desafiada de outras formas e tudo mais, porque é o meu ofício, né? Tipo assim, é o que eu acho que eu nasci para fazer. Então, não só foi uma coisa tipo assim, nossa, realmente foi algo muito diferente, como era uma coisa próxima a coisas que eu já tinha feito, no sentido do gênero, claro, mas uma história como essa eu nunca tinha me deparado. Mas que foi muito gratificante para mim fazer. Inclusive, fazer uma personagem de uma outra origem, né, que vinha de um outro estado, então todo esse processo de estudo de sotaque e tudo mais, de estudo de prosódia que eu fiz,
sobre o ritmo da fala de Belém do Pará, né, sobre como a fonética muda e tudo mais. Para mim também foi muito rico, enquanto atriz e enquanto ser humano mesmo, assim, sabe? Eu sou uma pessoa física que viaja muito, assim, então para mim é sempre algo muito positivo, né? Explorar essas nuances de um lugar. E está sendo muito gratificante todo o retorno que eu estou tendo, assim. Acho que as pessoas de Belém do Pará acharam minimamente aceitável o meu sotaque, pelo menos. Ah, eu achei que ficou muito parecido, porque eu te assisti na série Sem Filtro da Netflix, que é uma série, e lá tu traz o teu sotaque mesmo, né? E já no Psica, tu já veio com um sotaque mesmo paraense. Eu falei, nossa, que cuidado, né? Se realmente pra entrar na personagem. E falando sobre Belém, eu quero saber o que que tu mais gostou de conhecer aqui em Belém. Eu sei que tu passaste por um processo de emagrecimento por conta da personagem. Eu quero saber como tu conseguiste, né? Por causa das comidas daqui, gente, peixe frito, açaí. Como é que faz? Cara, olha, eu vou te falar, foi muito complicado. Foi muito complicado. É válido ressaltar também que ninguém obriga, né, geralmente, um ator a emagrecer, coisas do tipo. Geralmente é uma escolha, inclusive, de concepção do personagem, que é o meu trabalho. Tipo, eu sou atriz para fazer Sim. algumas decisões precisam ser minhas, assim. E eu compreendi também, conversando com a Fátima Toledo e tudo mais, que seria interessante, realmente, ela aparentar um pouco mais de desgaste mesmo, né, da dependência e tudo mais. Ai, foi muito difícil emagrecer no Pará, cara, porque eu já gostava muito de comida paraense. A gente tem alguns lugares em Pernambuco que a gente consome um açaí sem açúcar, sem xarope e tudo mais, muito parecido com o original, né? Então eu já era uma pessoa que amava muito o açaí de verdade. Então, só que açaí é uma coisa muito calórica, né, galera? É muito calórico. E aí você fica. Aquela cena em que a Dionete conhece a Janalice, a Dionete tá comendo o açaí e oferece o açaí para a Janalice. Assim. E aí, quando a gente tinha que ensaiar essa cena, a gente usava açaí, né? Realmente. E eu ficava desesperada, porque eu tinha que dar uma colherada só e depois deixar o açaí. Tipo assim, depois repetir o ensaio e deixar o açaí. Porque foi a coisa que eu mais gostei. Depois que eu terminei de gravar, que eu ainda fiquei mais um tempo, porque eu queria conhecer o Marajó com o resto da equipe, por mais que eu não tivesse cenas no Marajó, eu decidi ficar mais algumas semanas para ter oportunidade também, porque eu não sabia quando é que eu ia voltar, né, para o Pará. Basicamente, o meu trabalho é viajando de estado em estado, em estado em estado. O último trabalho que eu tinha feito antes era um filme na Bahia. Então, assim, quando eu tô no lugar, eu preciso aproveitar muito o lugar, que ninguém sabe onde é que eu vou estar depois. E aí eu fui para o Marajó também. E esse tempo que eu fiquei pós-gravações, ô mulher, olha, eu pisei no acelerador. Comi muito caruru, assim. Adorei o caruru do Pará, porque tem um sabor diferente, porque leva tucupi, né? Sim. Então é diferente do caruru convencional, caruru baiano, assim. Mulher, que delícia, cara! Como foi bom, meu Deus, como eu me viciei em filhote. Era um filhote a cada refeição, o peixe. Então, acho que para mim o mais gostoso foi isso, assim. E algumas semelhanças que eu senti também com Recife, né? Não com Pernambuco em geral, mas da capital Belém do Pará com a capital Recife, que é essa relação com o Rio, assim, também, por mais que a de Recife seja um pouco mais tímida e tal, mas muitas pessoas ainda vivem, né, dos rios que atravessam o centro e tudo mais, e a gente tem essa relação delicada também com a cidade que está dentro da água e tal. Então, para mim também foi muito interessante, né? Sentir que são um pouco cidades irmãs e tal. E o comportamento das pessoas também achei um pouco parecido nesse sentido. Foi muito massa. Inclusive, E, eu vou fazer eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer. Eu sou jornalista também, porque não posso. Eu vi algumas pessoas criticando o fato de que a Dionete estava tomando açaí na praça. E algumas pessoas falavam, mas não se toma açaí na praça. Assim, primeiro, né? A primeira situação. A personagem, muito provavelmente naquela situação, ela ganhou de um restaurante aqui para comer. Também não é como se ela tivesse. Gente, a Dionete vem de uma situação bem complicada financeiramente, se não deu para perceber, né? Então, claro. ela ganhou aquilo ali de um dos restaurantes que ficam ao redor da praça e foi tomar na praça, assim. Para mim fazia muito sentido, porque, né, você ganhou a comida de qualquer pessoa, você não necessariamente
é a figura que é recebida dentro do restaurante, então você não tem a opção de ficar dentro do restaurante, era o que acontecia com ela nesse momento. Então ela tinha que ir para a praça, porque a praça era o lugar onde ela ficava a maior parte do tempo. E ela estava tomando o açaí lá porque ela ganhou aquele açaí de alguns restaurantes. Mas as pessoas, então, não tomam, caso não seja esse caso, né? Caso elas não recebam porque elas estão com fome, mas as pessoas não tomam Herol, é isso? É comum o açaí ser tomado no restaurante, por exemplo, lá no Ver o Peso, que é um restaurante a céu aberto, né? E acho que pelo contexto, né, da personagem dela ser uma personagem que está ali vulnerável, está longe de casa, encontra uma pessoa que dá um afeto. Mas eu acho assim que ficou muito claro para mim, assim. Eu não lembro de ter visto essa cena no livro, né? Mas eu acredito que teve algumas adaptações, mas acho que ficou assim, muito evidente que ela ganhou o açaí. Faz até sentido, porque ela vem comendo como quem recebe. E a gente que é acostumado, às vezes passa uma pessoa pedindo alguma coisa, a gente dá no pratinho, né? Mas deixa abaixo. Eu não sei se as pessoas que criticaram isso, na verdade, são pessoas que pensaram na Ademara tomando açaí e não na Dionete tomando açaí. Sabe? Por mais que eu não consiga me ver quando eu olho, sabe, visualmente, assim, para Dionete, eu não consigo me ver nela, assim, Eu fisicamente. confesso que quando eu vi que tu estavas na série, eu fiquei, gente, mas a Demara lá. Comecei a ficar aflita. Eu falei, gente, eu li o livro, calma. Aonde? Aonde que ela vai se encaixar? Foi dando uma aflição no coração. E quando eu vi, te vi interpretando, eu falei, gente, que magnífico. Porque, assim, toda a caracterização é incrível. Assim, é o cabelo que a gente percebe que é o cabelo de uma pessoa que fica muito tempo na rua. Uhum. O rosto também, a gente vê que é um rosto de uma pessoa que está há muito tempo assim naquela situação de vulnerabilidade. Até o dente, eu vi também até a partir do dente a caracterização se preocupou e conseguir passar como um todo, mas acho que o sotaque, para mim, foi assim. O auge, assim, foi o auge de tudo, porque ficou muito, muito idêntico. Eu tava assistindo com meu namorado e ele falou: Nossa, mas a Demora tem um sotaque tão carregado. Eu falei: gente, Ah, é sobre ai, isso. obrigada, fico feliz, de verdade, assim. Esse negócio do dente, menina, o dente, inclusive, foi resultado de várias tentativas, assim. A Gabi Britsky, que é a caracterizadora, né? A caracterizadora, me quase que não sai agora. Ela tentou várias técnicas diferentes, assim, porque a gente conhece, Sim. né, personagens que têm essa história de dependência já, inclusive no audiovisual brasileiro, é, mas, assim, tinha algumas coisas que incomodavam, assim, às vezes é uma parada que parece que é uma outra estrutura óssea, né, e tal, tipo, Uhum. a galera botou prótese, coisas do tipo. Então, a Gabi passou por várias técnicas diferentes para atingir, até chegar naquela que é um produto gringo aí, que, enfim, super complicado de conseguir, mas achei sensacional também, assim, isso ajuda muito o ator. Para a gente, uma porcentagem muito considerável para, assim, se ver como o personagem está na caracterização, assim, porque uma vez que você olha para o espelho, você não vê você mais, assim, você apaga um pouco, sabe? E, inclusive, Uhum. para mim era muito sensível, porque eu fiquei esses 3 meses, tipo, entre a preparação e as gravações, eu tive várias questões com minha autoestima e tal, porque eu ficava boa parte do tempo daquele jeito. A gente grava 12 horas por dia, né? Então, boa parte do dia, inclusive toda a parte do dia em que eu estava acordada e vivendo, eu estava como Dionete, assim. E isso é um pouco perturbador, assim, porque você não enxerga mais, às vezes, nem seus traços direito, né, e tal, assim, os cuidados que você tem com você mesmo e tal. Era complicado para mim. Meu banho durava mais de 1 hora todos os dias, porque eu tinha que usar a escova na unha o tempo inteiro. Aí, além do demaquilante, eu tinha que passar uns óleos lá, porque não era só maquiagem convencional, né, que eu estava usando, então era uma parada mais Uhum. complicada. Tinha um fator engraçado. O Kiko Meirelles, no início da minha preparação, ele falou que eu tinha um cabelo muito comercial de shampoo. Ele falou, nossa, meu cabelo a gente vai ter que fazer alguma coisa, que ele é muito comercial e tudo mais. Inclusive, tem uma publi saindo hoje de shampoo mesmo. E aí, a galera também teve esse cuidado, assim, de como, assim,
desgastar um pouco mais o meu cabelo para uma pessoa que não tinha os privilégios que eu tenho hoje para cuidar do meu cabelo. Então, eu vou até colocar isso em um outro vídeo, mas elas trançavam metade do meu cabelo aqui. O meu cabelo também é seio, gente, tem um cabelo meio seio. Graças a Deus, eu não vou ficar calva. Então, metade do cabelo era trançado aqui atrás e escondido, e o cabelo da Dionete era quase só esse aqui, assim. E aí, esse Ah, cabelo que sobrava, elas punham muito óleo e tudo mais. Ele estava lavado, limpo todo dia, aquele cabelo, mas todo dia sujavam o cabelo e ele ficava mais mirradinho, assim. E eu ficava com aquela aparência boa parte do tempo, que para mim era desafiador também como pessoa, assim, me olhar no espelho e não ver tudo que eu faço por mim enquanto a Demara, assim. Eu tive que entregar completamente o meu corpo para uma outra coisa e determinados momentos não me relacionar tanto com o meu corpo mais, assim, entender que eu emprestei ele para outra pessoa e na hora de dormir, assim, eu voltava para mim, mas o dia inteiro eu não me reconhecia mais. E teve um dia em que a gente gravou numa aparelhagem e uma menina me reconheceu como a Demara. E eu fiquei muito preocupada, porque essa menina chegou em mim e falou assim: a Demara, tais aqui em Belém, é? Menina, tais em todas, né? Te vi lá no Ver o Peso, agora tais aqui curtindo a agora tais aqui curtindo a aparelhagem, né? Aproveita aí e tal. E ela foi embora. E não deu tempo nem eu explicar, não, mulher, eu tô gravando uma série aqui, eu tô caracterizada. Não. Ela achou que eu era daquele jeito, pessoalmente. meu Deus. Fiquei preocupada, depois eu fiquei, gente, eita, porque ela chegou em mim completamente como a Demara, entendeu? Ela não percebeu a equipe de gravação e tal, porque algumas cenas a gente fazia num dia de aparelhagem como qualquer outro, né? Sim. Então a galera tava lá curtindo também e tal. E aí eu lembro que foi isso, essa menina chegou em mim, falou, a Demara tá curtindo a aparelhagem, né? Aproveita, beijo. Saiu andando e não deu tempo de explicar pra ela que aquilo era a filmagem de uma série e que eu estava caracterizada. Ela foi embora achando que a Demara, pessoalmente, é daquele jeito. Imagine. E, Ademara, já que tu ficaste bastante tempo aqui, eu acredito que, pelas filmagens que eu vi, esses bastidores, vocês eram bem unidos. Deu para construir uma amizade com o elenco? Super. Não, a gente é amigo pro resto da vida agora. Porque, além da gente ter ficado muito tempo, todo filme, toda série é sempre meio que um reality show, assim, né? Porque, especialmente quando você tem a oportunidade de ir para outra cidade, ficam as pessoas morando num hotel, ficam morando, sei lá, numa pousada, numa hospedagem que seja, as pessoas ficam longe da família, longe das suas próprias casas, né? E convivendo mais de 12 horas por dia com aquelas mesmas pessoas. Então, já tem essa realidade meio Big Brother, assim, né? E aí, especialmente nos nossos processos, isso foi muito mais íntimo, assim, porque a gente passou por processos muito delicados de construção dessas personagens. A gente se expôs muito, assim, no processo com a Fátima, a gente é desafiado, né, a abrir diversos tópicos sobre as nossas próprias vidas e tal. E é um trabalho muito sensível, assim, que você acaba se emocionando demais, sabe? Às vezes tem um desafio também para você voltar daquela emoção, assim. Eu lembro que teve um dia em que a gente fez uma atividade em que eu chorei, assim, descompensadamente. Eu não conseguia parar de chorar depois da atividade. E aí eu só parei de chorar quando a Fátima me abraçou, assim. E aí ela falou, tudo bem, já foi, você já chegou lá, já alcançamos e tudo mais. Mas ela também tem muito esse cuidado, sabe? De trazer a gente de volta daquela emoção, assim. Não é, vou soltar esses meninos aí, pra eles se lascarem com o que eles vão revisitar, e aí vão para casa com essa, sabe? Durma com a bronca dessa. Não é bem assim, tipo, ela também tem muito cuidado para fazer a gente retornar disso. É um processo, realmente, é um método muito eficiente, assim. Então, isso fez com que a gente se sensibilizasse em grupo e criasse uma, um apoio entre si mesmo. Porque também a gente assistiu esses momentos uns dos outros, né? Para que contracenava e tal. Então você também acolhia o outro ator no meio desse processo. Então é diferente da construção de qualquer outra amizade, assim, porque você acaba sabendo muita coisa sobre aquela pessoa em pouco tempo. E isso fez com que a gente virasse muito amigo, assim, especialmente eu e os ratos d'água, assim, o Davi, o Wesley, o Preá, a Cendi também, a própria Domitila, assim, eu e a Domitila, então, nem se fala, assim, a gente teve
processos muito intensos juntas, porque a Dionete era meio que esse único ponto de afeto no início da história, né? Sim. Uma pena que também era a virada de chave para uma realidade muito mais complicada que ela ia viver depois. O que é muito pesado também para minha personagem, porque é isso, ao mesmo tempo que eu era o ponto de sustentação daquela menina, para tudo de difícil que ela já tinha passado até aquele momento, eu tava numa vulnerabilidade tão grande que eu acabo carregando ela comigo, assim, para esse lugar. E sumindo depois, né, que é, infelizmente, o final, um final relativamente comum para alguém que vive no contexto em que a Dionete vive, né? Mas sim, são amigos. Uhum. E, Ademar, depois de todo esse sucesso do Psique, eu quero saber se tu tem outros projetos também em mente. Eu vi que você também vai estrear, não sei se é uma série ou um filme na Prime Video. Esse eu já estreiei, que foi Missão Porto Foi. Seguro. Agora a gente vai ter Caramelo na Netflix. O filme do cachorro Caramelo. Uhum. O vira-lata Caramelo. E O aí, Bro. como é que tu entra nessa história e o que que tu pode adiantar pra gente? Rapaz, eu nem sei o que eu posso adiantar, mas também é uma personagem diferente das outras que eu já fiz. Acho que especialmente o gênero também, porque o Caramelo é um drama, né? Um drama para aquecer o coração, segundo a descrição da Netflix. Será que vem Pois lágrimas aí? vai aquecer, vice. Tem algo para fazer, é aquecer o coração. E aí, a minha personagem Caramelo também é diferente de todas que eu fiz, assim. E tem, eu acho que, nuances afetivas maiores e diferentes, assim, também. E eu interajo a maior parte do tempo com o personagem do Rafa Witt, né? Que é o protagonista, junto com o Caramelo. Ele e o Caramelo são os protagonistas, assim. Então, a gente também desenvolveu uma relação bem interessante, assim, bem maravilhosa. E é isso que eu posso dizer, mulher. Porque até as fotos saírem, eu não posso nem contar exatamente o que é minha personagem. Mas já Juro. tem previsão para estrear? Tem, deixa um segundo para eu confirmar. Calma, calma. 8 de outubro. Olha, tá pertinho. O episódio tá Agora, mulher, é um por mês. Agora tá sendo um por mês. Agora em outubro. 8 de outubro, estreia Caramelo na Netflix. E, E Ademar, para a gente finalizar, eu sei que tu já há alguns anos vem vivendo assim grandes momentos felizes na tua vida, com muito reconhecimento. Eu comecei a te acompanhar assim, mais ou menos assim na pandemia, com a é Laura. quando eu comecei, mulher, eu não fazia nada. Foi mais ou menos por aí que eu achava lá os teus vídeos. E aí de lá para cá, só e eu quero, assim, saber de ti. Como é que tu avalia esse teu crescimento, assim, tipo, profissional? Tu imaginavas quando tu começaste na internet que daria tudo isso? Tu já tinha, na verdade, esse propósito? Ah, não imaginava não, claro que não. Eu não imaginei nunca, assim, porque é isso, eu venho de um lugar que não era visto para esse mercado, né? Tipo assim, a cidade de onde eu venho e tudo mais. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, foi muito mais para escoar minha energia de teatro, porque os teatros estavam fechados na pandemia. E eu não tinha como apresentar os textos que eu escrevia, então eu transformei em personagens e fiz vídeo, assim. Até que esses vídeos se tornaram meio que o meu modelo de negócio, assim, né, enquanto atriz. Eu era jornalista também, e aí eu entendi que eu poderia um pouco mesclar as ocupações e ser uma comunicadora na internet, mas também fazer esquetes, né, e fazer ficção, mas a partir do meu olhar desenvolvido de jornalista, assim. Mas aí eu não imaginava que, né, queria muito, claro, eu sou atriz para isso, sou atriz desde os 14 anos, para conseguir me sustentar como atriz. Mas é sempre surpreendente, assim, talvez para pessoas que têm origens parecidas, assim, com a minha, é sempre muito chocante você poder abrir a boca e dizer que você é artista e você vive do seu trabalho como artista, sabe? Ah, eu sou atriz e é ser atriz que paga minhas contas, assim. Para mim ainda, assim, parece um sonho do qual eu não quero despertar jamais. Mas eu acho que é muita perseverança, assim, também.
desde que eu recebi o primeiro convite para fazer teste de elenco, né? E sempre são testes, eu me dedico muito para que as pessoas entendam que eu sou capaz, sim, que eu consigo entregar aquela personagem do jeito como as pessoas precisam, e que o meu trabalho na internet também é resultado do fato de que, de certa forma, eu consigo gerar identificação no público, eu consigo tocar o público de alguma forma. E eu também quero provar que eu consigo fazer isso a partir de personagens que não fui eu que criei. Que eu consigo trabalhar em conjunto com um roteirista, com um diretor e tudo mais, até pelas minhas noções a partir de vídeo e tal. Eu consigo construir em conjunto também uma personagem mais consistente em relação ao tempo, né, que vai ter mais tempo de tela, que vai ter, né, uma obra fechada em si. Então é muita perseverança nesse sentido, assim. Todo teste que eu faço é como se eu estivesse fazendo o último, é como se eu não tivesse nenhuma outra escolha na minha vida. E eu acho que isso é um pouco a razão pela qual as coisas continuam acontecendo, assim, porque eu nunca estou satisfeita e eu acho que tem muito para conquistar ainda, assim, e tal. E sempre acredito que é um grande privilégio poder trabalhar como artista no Brasil e pagar minhas contas como artista no Brasil. E não quero nunca desvalorizar isso ou subvalorizar isso, sabe? Eu continuo com os meus pés no chão, assim, querendo cada vez mais, mas cada vez mais para também mostrar o potencial que esse tipo de trabalho tem para marcar a vida das pessoas. Eu amo quando as pessoas me reconhecem de Sem Filtro, me reconhecem de Psica. Estava no posto de saúde ontem, fui me vacinar, e uma mulher chegou em mim, uma mulher de 50 anos, e falou: eu te conheço. E aí não dá para saber se ela me conhece dos vídeos da internet, de Sem Filtro, da minha história, no que história é essa, pochada, a camisinha presa no meu colo do útero. Não dá para saber. E aí eu perguntei: tu conhece de onde? E ela falou: Psico, eu acabei de assistir. E aí ela falou muita coisa legal e, tipo assim, compartilhou comigo o que fez ela sentir e tal. E isso aqui é o legal, assim, você saber que você consegue atingir as pessoas de formas muito diferentes. E é isso que eu quero que as outras pessoas da indústria também entendam isso de mim, assim, que eu consigo também, sabe, ajudar a gerar uma identificação e a emocionar públicos muito diferentes e a partir de abordagens muito diferentes. E esse eu acho que é o meu maior objetivo, assim. Perfeito, Ademara, foi um prazer te receber aqui. E muito feliz de te ver em Psica. Quando eu vi, eu vibrei, eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso. Muito Obrigada. obrigada. Prazer foi meu, viu? Um cheiro. Espero estar de volta no Pará em breve, porque, cara, eu tenho muita saudade do caruru. De verdade, quem quiser me mandar um caruru congelado aí, aqui para São Paulo, no instante chega, mulher. Chegando congelado vai dar certo ainda. Entendeu? Porque ninguém faz como se faz em Belém. Não adianta. Eu ia em restaurantes aqui, não. Eu me revoltando. Não vai ter. Então, assim, saudades. Espero voltar aí logo. E obrigada demais por me receber. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Espero que vocês continuem aprovando Psica aí e que, enfim, essa história também ajude a trazer uma visibilidade maior para o Pará e para histórias diversas sobre o Pará, né? Não só sobre sofrimento e vulnerabilidade, mas também entender que o Pará, como vários outros estados do Brasil, é um estado que tem muito a oferecer em termos de cultura, né? E eu acho que essa obra é uma prova disso também. Verdade. Obrigada, Demara. Um cheiro. Até já.